Queria comentar só um pouquinho da repercussão daquele videozinho que foi postado no canal sobre a pombagira, né? Gente, como as pessoas têm uma visão absolutamente errada, doente, né? Uma visão adoecida de uma entidade e de uma divindade, né? De um ser importantíssimo para a construção do nosso planeta, para a construção do nosso mundo, e o quanto as pessoas que trabalham, né, com pombagira acabam perpetuando esse estereótipo extremamente agredido pelas pessoas, agredido pela religião, agredido por toda a sorte de pseudo-sacerdotes que permitem dentro das suas casas que a figura da pombagira seja utilizada simplesmente para que as pessoas extravasem aquilo que elas têm oculto dentro delas, né? Quando eu vou estudar dentro de um conceito histórico e eu vejo então uma Geledé, uma Solé, uma Mazacá, uma Inhangombe, uma força poderosa que vem junto de Yami Oxorongá sendo uma das faces dela, para a construção das coisas do nosso planeta, para aporte de forças do nosso planeta, e que tem então, seja na Quimbanda, seja, né, em qualquer outro tipo de culto, um espírito equivalente chamado pombagira, e eu tenho um sacerdote que utiliza desse ser, permite que utilize-se, ou ele mesmo utiliza, para falar o que lhe vem na cabeça, ou para exteriorizar sua sexualidade reprimida, ou para dar em cima de quem ele acha devido, né? Porque não tem coragem de cara limpa. Eu tenho praticamente uma prostituição da fé, né? Porque eu estou utilizando daquilo para benefício próprio, aleatório. Isso não tem absolutamente nada a ver com a divindade, muito menos com a entidade. E eu realmente, assim, fiquei muito satisfeito com o resultado, né, com a resposta das pessoas, de terem a chance de ver, e algumas pessoas muito pontuais me dizendo: eu fui criado dentro de uma fé evangélica, eu vi a minha vida toda as pessoas falarem que o espírito da pombagira fez isso, o espírito da pombagira não faz nada, né? O espírito da pessoa que se diz incorporado pela pombagira é que costuma fazer muita coisa. Uma entidade que vem controlar a porta de entrada e de saída da vida, se dar ao luxo, ao despaupério de ir para uma sessão, encher a cara a noite inteira e não trazer vida em nenhum momento, por ali simplesmente já se explica, né? Então acho que está sendo realmente de grande valia. O nosso lema é consertar o mundo uma cabeça de cada vez, né? E as lives estão auxiliando de alguma forma as pessoas a irem quebrando seus preconceitos uma de cada vez. Eu acho extremamente importante. E acho muito importante que a gente dê nome aos bois. Foi a Igreja Católica sim que fez isso. A Igreja Católica demonizou as mulheres dentro do seu sacerdócio e queimou grandes curandeiras na fogueira sobre a instituição da bruxaria, né? A doença do sacerdócio católico foi tão poderosa que ela permitiu que a peste bubônica, conhecida como peste negra, mas é peste bubônica, que tem que ser deixado muito claro falar, se espalhasse pelo mundo por causa da grande disseminação de ratos ocasionado pela morte dos gatos pretos como símbolo do demônio. Gatos em si, de toda cor e de toda ordem. Então eles criavam uma paranoia que gerava um problema que, né, por causa de uma fé cega e absolutista, que ainda hoje, com a Igreja Católica Apostólica Romana muito mais comedida, mas com os evangelizadores que vieram então assumir o lugar dos antes missionários, né? Porque a gente vem num processo que antes cruzadas, depois missões, agora cruzadas evangelistas, que nada mais são do que a necessidade de impor uma crença sobre algo e utilizar a crença de uma teórica minoria, e que é mentira. Não somos a minoria. A gente tem que parar de acreditar que somos a minoria, porque se a gente puxar, por exemplo, a ficha corrida das pessoas, todo mundo pula 7 ondinhas na praia, todo mundo tem um patuá, todo mundo tem uma superstição, todo mundo tem as costas quentes, como a gente fala.
porque tem alguém por trás, né, dando escola, dando aporte, dando suporte para pessoas que depois no domingo vão para a missa de roupa bonita para fazer a social, falando mal das pessoas. E esse tipo de comportamento, né, esse tipo de pessoas que gritam nos púlpitos em nome de Deus e que subjugam o nome de divindades que dão poder para o ser humano, porque a pombagira, que era o assunto, dá poder para o ser humano. Ela dá poder para a mulher, ela mostra para a mulher que ela tem muito mais a oferecer do que submissão ao patriarcado. E você pegar uma divindade dessa e colocar ela no submundo é colocar a necessidade de controlar a população em evidência, né? Fomos salvos graças a Xangô, teoricamente, a Oxalá, ou seja, quem for, de um problema muito sério nos próximos anos, onde as bancadas que realmente têm o interesse de subjugar as pessoas estariam no poder e não estarão, né? O Orixá passa na frente nesse momento, porque eles já fizeram isso várias vezes, né? Muito se falou em fascismo, mas eu sempre achei eles fascínoras, sabe? Utilizando erroneamente a fé para gritar e louvar a um Deus que só eles ouvem. Os nossos são ouvidos por todas as pessoas. Todo mundo ouve o vento sussurrar, todo mundo ouve a cachoeira cantar, todo mundo ouve o mundo se manifestar. Não são eleitos que ouvem os orixás, são pessoas dedicadas que se permitem ouvir. Então acho que está na hora de dar nomes aos bois, sim. Está na hora de dizer, sim, que os evangélicos católicos, crentes, tentaram e tentam de toda ordem demonizar. Nós nem temos demônios, eles têm o demônio, né? Nós não temos demônios, nós não temos forças 100% polarizadas negativas. Eles têm isso, então façam bom uso, usem os nomes deles, né? Eles usam uma figura que eles criaram, participam do nome daquilo que a gente tem por uma coisa que eles têm medo. Então, assim, você cria o demônio, utiliza o nome de uma entidade do candomblé ou da umbanda ou do que quer que seja, para que você diga que aquilo está errado, mas é uma personificação de uma coisa que nós nem temos. Nós não temos demônios, então a pombagira jamais será um demônio. Amados, fiquem com o demônio de vocês. Deixem as nossas pombagiras fazer o que quiserem, e sacerdotes, não permitam que os filhos façam o que quiserem em nome da pombagira, porque senão eles estarão se equivalendo aos evangélicos. É importante o sacerdote ter noção disso. Uma vez que você permite que o espírito da pombagira, o nome da pombagira, seja utilizado por alguém dentro do terreiro para botar uma saia de armação, pegar uma garrafa de champanhe, rir, beber e fumar a noite toda, e ela não fizer nada daquilo que corresponde à sua realidade espiritual, não difere muito do que o evangélico faz, que é desfuncionalizar uma energia vibracional em benefício próprio. Eles desfuncionalizam a imagem da pombagira, transformando ela num demônio. Os médiuns desfuncionalizam a divindade, a entidade pombagira, em benefício próprio. Ambos os casos são desfuncionalizações de uma força. Então é importante se dar conta que o sacerdote, em alguns momentos, por negligência ou irresponsabilidade, ou quem sabe até por conivência, por interesse financeiro, sei lá, acaba se equivalendo e se igualando aos sacerdotes de outras frentes cristãs que tentam de toda sorte destruir-nos. Eu vejo muitas pessoas batendo nos mais velhos, né, dizendo que os tempos mudaram. Óbvio, os tempos mudaram, mas a intenção do culto não mudou. E é bom observar que a intenção das pessoas que não querem que nós cultuemos as forças da natureza não mudaram. Elas se travestiram de talvez mais benevolentes. E
O evangelismo doentio se infiltrou em muitas linhagens. Nós tivemos há bem pouco tempo exemplos de espíritas de grande calão falando idiotices a respeito da evangelização e de submundos e um universo completamente alheio à realidade do que estava acontecendo na pseudo-batalha espiritual do qual eles eram elegidos como baluartes a vencerem em nome do Cristo. Meu Deus, isso é muito medieval. Isso é muito período medievo, isso é pré-colônia. Sabe, depois disso nós já fomos colonizados, nós já fomos educados, nós já fomos virados, mexidos, trocados, alienados, desalienados por uma série de culturas e civilizações. E será que ainda não entendemos que Deus não elege ninguém para lutar as batalhas dele? Isso é uma paranoia. Ninguém é eleito por Deus. Deus não tem um olhar especicista para nenhuma pessoa. Deus não tem eleitos, Deus não tem privilégios. O cara está preocupado em construir novos universos a partir da nossa experiência e não tem absolutamente interesse nenhum em pegar o fulaninho, botar ele lá no submundo e lutar em nome dele. Isso é crença da pessoa que constrói uma rede ideoplástica de relações com pessoas que têm a mesma intenção e fode a realidade das pessoas. Porque não temos eleitos, não somos eleitos, somos todos comuns, todos com direito a culto, mas os evangelizadores de outrora ainda insistem em utilizar essa meritocracia divina. Você é merecedor de Deus olhar-te, colocar-te uma espada nas mãos, te dar uma grande tarefa, né? Muito movimento egocêntrico, completamente sem respaldo na espiritualidade, a não ser na espiritualidade das pessoas que acreditam nisso. Então acho que é hora de sacerdotes e pessoas que têm vez e voz darem a oportunidade de aprender aquilo que é real e dar nome a quem tenta desconstruir a nossa realidade em detrimento evangelizador daquilo que eles acreditam ser o Deus verdadeiro. Acho que esse movimento é extremamente importante e é sim necessário falar que desde tempos imemoriais, antes da palavra evangelho existir, existem sim uma grande falange de seres que tentam fazer isso com as pessoas. E lembrar a todos que Jesus só tirou vendilhões do templo. Elegeu pessoas para caminhar com ele e evangelizou falando em amor. Eu não acredito, e eu realmente não acredito, que Jesus elegeria um grupo de pessoas para desdobrar-se e ir lutar em nome dele, ou para fazer o movimento que fosse, que não fosse de absoluto respeito. Jesus, quando meditou no deserto, respeitou o demônio a ponto de conversar de igual para igual com ele. Acho que essa parte da Bíblia precisa ser lida mais vezes, para que as pessoas lembrem que Jesus respeitou o próprio opositor, falando para ele verdades apenas, mas ele não aprisionou ninguém em lugar nenhum. Apenas amou a diferença e fez o seu trabalho. Se os evangelizadores fizessem apenas isso, a nossa pombagira seria deixada de lado, a crença das pessoas seria deixada de lado. Você estava no Temascal hoje quando a gente estava conversando, porque isso não é apenas ao candomblé, isso é muita coisa, né? E quando a gente falou sobre a história do que o Mário Cruz contou para nós, de que ele ainda foi preso. Mário Cruz hoje, acredito que ele deva ter em torno de 70 anos, né, Bruna? Ele ainda foi preso por ser peioteiro no México. Essa semana eu ainda vi uma reportagem de uma rezadora mexicana que foi traída porque acreditou no homem branco que foi lá comprar os rituais que ela fazia com cogumelos, e ela acabou tendo todo o seu vilarejo difamado porque ela acreditou nos evangelizadores brancos que vieram e acabaram destruindo tudo que ela fazia como uma obra curativa muito grande.
Então, não tem a ver apenas com a pombagira, não tem a ver só com a nossa fé, não tem a ver só com a nossa religiosidade. Tem a ver com o fato de que o inferno não é nosso, mas é socado goela abaixo das pessoas como uma cobrança. O paraíso não é nosso, mas é socado goela abaixo das pessoas como uma promessa. E as divindades e entidades que correspondem a esses dois planos não são nossos, mas são sincretizados com deuses e divindades e entidades naturais, as quais cultuamos e que apenas representam aspectos ou da pessoa, ou da natureza, ou do mundo em que vivemos, exatamente para que acredite-se que o diabo existe. Falamos do sincretismo agora há poucos dias, né? Enquanto o batuqueiro continuar, o candomblessista continuar, o umbandista continuar sincretizando as coisas e se utilizando de ferramentas, ele está permitindo sim que se São Jorge é sincretizado, o diabo também vai ser. Mas o diabo não existe na Umbanda. São Jorge também não. Então, falta um pouco de discernimento e pensamento em saber que se eu permito dentro da minha casa, no ibá do meu orixá, um santo católico ser colocado como parte sincrética do culto, eu permito sim que na linhagem do meu Exu o demônio seja colocado no mesmo lugar, porque eu permito isso mesmo sabendo que não. Queria muito que essa mentalidade pudesse ser passada adiante, disseminada para as pessoas, porque é muito fácil dizer que o batuqueiro é ruim, quando fazer feitiço é ruim, quando botar ebó no cruzeiro é ruim, mas como é perigoso dizer que o evangélico é ruim porque ele não permite que as outras pessoas expressem a sua fé. Que poder a gente deu para eles, que poder a gente permitiu que eles criassem em cima da nossa fé, e que poder a gente permitiu que eles ganhassem no mundo. Um poder que eles não deveriam ter, porque eles não usam bem esse poder.